Você sabia que autores que escrevem páginas inteiras dos seus livros com conversas de WhatsApp, na verdade, fazem isso porque são preguiçosos? Pelo menos era essa a discussão que estava rolando ontem lá no Twitter. Tudo começou por causa desse tweet original. Uma pessoa repostou um print do TikTok, no qual o vídeo mostrava um livro que tinha uma página toda diagramada com conversas do WhatsApp. Mas o principal aqui a gente vê no tweet a pessoa falando que acabou de desenvolver um novo tipo de preconceito. E preconceito, por definição, são conceitos que a gente forma a respeito de algo sem saber o que aquilo de fato significa. E essa impressão se reforça quando a gente encontra, por exemplo, entre as respostas a esse tweet, um outro falando que, na opinião da pessoa, os autores fazem isso porque, na verdade, são preguiçosos e fazendo desse jeito o livro fica maior. A opinião já começa nem fazendo sentido se a gente pensar que um autor nacional que está em busca de uma publicação tradicional, um livro publicado de maneira impressa por uma editora, ele não vai querer que o seu livro seja grande. Porque um livro grande significa que ele precisa de mais papel para ser impresso. Papel esse que não está barato e que, portanto, vai deixar o livro com um preço de capa mais caro. E para as editoras, é um risco publicar um novo autor, porque ela não sabe se esse autor vai ser bem recebido no mercado, se o livro vai vender ou não. Então não é interessante publicar um livro caro. Mas o que eu quero aprofundar nesse vídeo não é essa parte. Primeiro a gente precisa entender o que são as mensagens de WhatsApp. Elas são um meio de comunicação muito utilizado nos nossos dias atuais. Então, portanto, o uso disso nos livros é algo recente, né? Se a gente estiver falando literalmente de utilizar mensagens de WhatsApp, sim, é um uso recente nos livros. Mas se a gente está falando de narrativas que expressam meios de comunicação, então não. Existe uma forma narrativa muito popular que data lá do século XVIII, que é a narrativa epistolar, que nada mais é do que a escrita em forma de cartas. Para vocês terem noção, dos romances epistolares mais famosos e considerados como um dos primeiros, é o Pamela, do Samuel Richardson, que data de lá de 1740. A Cor Púrpura, da Alice Walker, é um dos meus romances favoritos da vida, e é um livro de 1982, e que é tão reconhecido que ele inclusive ganhou um prêmio Pulitzer. E falando, né, de livros mais atuais, com Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, que foi publicado originalmente em 2018, é também inteiro escrito pela narrativa epistolar. A grande questão é que hoje em dia a gente praticamente não se comunica mais por cartas. Se a língua muda e se atualiza o tempo todo, por que as narrativas não se atualizariam? E será mesmo que a gente escreve desse jeito por preguiça? Vamos pensar assim, sabe na vida real, quando você escreve uma mensagem no WhatsApp e isso gera um probleminha de comunicação porque você escreveu pensando num tom, mas a pessoa do outro lado recebeu e entendeu de outro jeito? Isso acontece porque uma conversa por WhatsApp não é a mesma coisa do que você conversar pessoalmente com alguém, que você consegue interpretar o tom de voz que a pessoa está usando, as expressões que ela faz, e te ajuda a captar a mensagem que a pessoa verdadeiramente está passando. Na literatura, a gente tem esse amparo por meio do uso de um narrador, que pode ser em primeira, terceira pessoa, enfim, mas que vai te ajudar a comunicar mais coisas do que um diálogo está dizendo, do que uma narrativa epistolar pode estar dizendo. Ou seja, na verdade, é muito mais difícil você escrever sem o amparo de um narrador, porque você precisa expressar algumas coisas que vão ficar subentendidas nas entrelinhas, de maneira que quem está lendo capte tudo isso. Um excelente exemplo de romance epistolar dos dias atuais é O Marketing do Amor, do Renato Rito, e é um livro pelo qual eu sou apaixonada. E eu fiquei justamente encantada pela capacidade do Renato expressar tanto, mesmo sem ter um narrador. Ele consegue até mesmo passar para você a tensão de uma relação apenas pela demora, a pausa entre a troca de mensagens. A gente tem essa técnica aplicada mesmo em livros que não são romances epistolares. Por exemplo, o meu livro Escrito nas Estrelas sempre tem uma conversa de WhatsApp entre cada capítulo. Eu escolhi fazer isso nesse livro porque, em primeiro lugar, isso dá agilidade para a leitura, e você manter o ritmo é muito importante para você manter quem tá lendo presa àquela leitura, com vontade de continuar lendo. Depois, porque essa é uma forma de você expressar diferentes dinâmicas das relações. A gente não fala, por exemplo, com figuras de autoridade, como nossos pais, chefes e tudo mais, do jeito que a gente fala com os nossos amigos pessoais, com os nossos interesses românticos. Isso muda, inclusive, em conversas, em mensagens. E para você poder expressar essas diferenças nas relações, a gente faz tudo isso por meio da linguagem, utilizando diferentes formas de escrever. E se vocês prestarem atenção em como se dá a diagramação das mensagens, a gente sempre tem o horário em que elas foram enviadas. E até esses horários não são aleatórios e comunicam alguma coisa. Seja um momento do dia em que aquela mensagem está sendo enviada, então conta algo sobre a história, seja pela avidez em que aquela troca está acontecendo. Conversas que são enviadas todas em horários muito próximos, ou até mesmo os mesmos, indicam alguém que está ali, conversando e mandando tudo ao mesmo tempo, que tem aquela ansiedade em enviar uma resposta. E por último, essa forma de interação também vai fornecer diferentes elementos da construção da história e dos personagens. Por exemplo, uma das conversas de WhatsApp que acontece aqui no livro é no grupo da faculdade da Nanda, que é a protagonista. E, em geral, a gente não tem a Nanda enviando mensagens lá, mas a partir de determinado momento da história, a gente já vê a Nanda aparecendo, o que tem tudo a ver com o arco de construção, a jornada da Nanda. Portanto, inserir esses meios de comunicação é tão importante e tão parte da história quanto, por exemplo, um prólogo e um epílogo. Eu já vi discussão também de gente que simplesmente pula essas partes porque acham que não fazem parte do livro.
E aí o meu amigo, autor e poeta Chris von Koenig levantou um ponto bastante interessante. Inserir esse tipo de comunicação, ou mesmo como citar sites, redes sociais, não é válido, mas ao mesmo tempo um risco por ser algo datado? Afinal, redes sociais mudam o tempo todo. E eu concordo com o Chris de que sim, isso é algo datado, mas eu não vejo isso como um risco. Voltando a usar o Escrito nas Estrelas como exemplo. Ele é um livro que se passa em 2014 e a rede social que a Nanda mais utiliza nele é o Facebook, que não é mais uma rede utilizada em massa pelas pessoas da faixa etária da Nanda nos dias atuais. Só que ler isso hoje em Escrito nas Estrelas desperta tanto um sentimento de nostalgia para quem viveu essa parte, como intensifica o humor e também serve para registrar como a gente utilizava redes sociais uma década atrás. O que, a meu ver, é algo muito similar de quando eu leio um livro de décadas passadas ou escrito nos dias atuais que se passa em décadas passadas e mencionam coisas como fax, telegramas. Ou seja, a literatura também funciona, mesmo que indiretamente, como um registro de um momento histórico. Ela traz essa historicidade com ela. Muito do que a gente conhece de sociedades de séculos passados se deu não só por meio de documentos históricos, mas também por meio da literatura, do que ela retratava naquele momento. Ou seja, cabe a cada autor ou autor e editor, equipe que trabalha num livro, avaliar o que faz sentido estar nele ou não. Para mim, que escrevo comédias românticas que trazem muito do cotidiano, que em grande parte retratam o estilo de vida de um determinado grupo social, e que são livros que muitas vezes se valem também de um tom bastante coloquial, faz muito sentido incluir coisas como conversas de WhatsApp. E não, eu não acho que isso tenha a ver com preguiça ou com vontade de preencher páginas de um livro.